Oi, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Esse é o nosso curso de alfabetização à distância. Eu sou a professora Carla Carneiro e nós vamos começar agora a nossa aula 28. O tema da nossa aula 28 é explorando o texto, tá? Então hoje nós vamos fazer atividades sobre o texto que a gente já vem estudando nas aulas anteriores. A gente viu na aula anterior o texto O Coati. Então a gente vai trabalhar todo o vocabulário desse texto nessas atividades. Então vamos começar! O nome da atividade de hoje é Explorando o texto O Coati, tá? Que a gente já estudou na aula anterior. E aí a gente vai explorar todo o vocabulário desse texto, trabalhando a consciência de palavras. Também vamos trabalhar com as sílabas, com os fonemas e com rimas, tá? São atividades muito importantes aí no processo de alfabetização. Então, essa atividade está lá na nossa sala de aula. Então, você vai entrar na sala de aula da professora Carla Carneiro, vai clicar no menu Atividades e vai clicar no tópico Aula 28, tá? E lá no tópico Aula 28, você vai ver o nome dessa atividade aqui, ó, Explorando o texto O Coati, tá? Se você ainda não tem acesso à nossa sala de aula, a sala de aula da professora Carla Carneiro, continua assistindo aí esse vídeo, que daqui a pouquinho eu já vou explicar como é que você faz para ter acesso à nossa sala de aula, para você conseguir realizar todas as atividades, tá bom? Já te adianto que é tudo gratuito, tá? Então não sai daí. Então agora eu vou abrir a atividade aqui para mostrar para vocês direitinho o que vocês têm que fazer nela. Vamos ver. Olha só, pessoal, essa aqui é a nossa atividade, explorando o texto O Coati, tá? Então a gente vai começar essa atividade brincando com o texto, tá? Que a gente já estudou na aula anterior. Inclusive, se você ainda não assistiu a aula anterior, eu vou deixar aqui um card para você acessar a aula, tá? A gente fez um trabalho com esse texto, então para fazer essa atividade aqui é necessário conhecer o texto primeiro, tá bom? Então eu vou deixar um card aqui para você assistir a aula anterior, a aula 27. Então vamos lá, ó. O primeiro exercício é esse aqui, ó. Coloque as palavras na ordem correta para formar as frases do texto O Coati, tá? Então aqui a gente tem dentro do quadrinho, tem um coatizinho, olha só aqui que bonitinho. O título é O Coati. Mas o que aconteceu aqui nesse texto? As frases estão todas fora de ordem, as palavras estão fora de ordem. Dá uma olhadinha, ó, tá escrito aqui, ó. Mora, o, mata, coati, na. Mora, o, mata, coati, na. Não faz sentido nenhum, não é? Por quê? Porque as palavras, elas têm que estar na ordem correta para fazer sentido, para formar a frase, né? Então, qual é a primeira frase do texto O Coati que a gente já estudou? A primeira frase é O Coati mora na mata, certo? Então, você tem que lembrar da frase, tá? E escrever aqui, ó. Qual a palavra O? É essa daqui. Então, vou escrever O. Deixa eu colocar a letra maiúscula. O. Depois, Coati. Então, aqui tá escrito Coati. Então, vou escrever Coati. Depois, O Coati mora. Então, olha a palavra aqui, ó. Mora. Então, essa que eu vou escrever aqui. Mora. Depois, na mata. Na. Então, vou escrever aqui. Na. E depois, mata. É a última palavra. Essa daqui, ó. Mata. Então, vou escrever mata. Agora sim, ficou organizado, ó. O Coati mora na mata, certo? Então, você vai fazer isso com todas as outras frases, tá? Você vai lembrar do texto que a gente leu, vai ler as palavrinhas que estão aqui e vai colocar na ordem correta para formar o texto, tá legal? Não vale copiar do texto que a gente estudou, tá, gente? Você tem que pensar para organizar as palavras, tá? Com a ajuda do papai, da mamãe ou da pessoa que estiver te orientando, tá? Vai te ajudando a ler as palavrinhas devagarinho,
te ajudando a lembrar dos sons das letras, né, para você conseguir ler as palavras e te ajudando a organizar, tá? A organizar as palavras para formar as frases, tá bom? Então, esse daqui é o primeiro exercício. Aqui na outra folhinha, a gente vai brincar com as sílabas, isso mesmo. Então, a gente vai usar palavras do texto, tá? As palavras que a gente aprendeu no texto e trabalhando as sílabas dessas palavras, tá? Então, olha só, o primeiro exercício é esse aqui, ó. Agora que você já organizou as frases do texto, responda. Então, primeiro você vai organizar o texto que eu já expliquei agora há pouco. Aí você vai responder essas perguntas, ó. Quantas palavras tem no texto? Quantas palavras será que tem? Tem muitas palavras no texto, não é? Então, você vai contar palavrinha por palavrinha, tá? Lembrando, pessoal, que, por exemplo, ó, aqui é uma letra só, letra O, certo? O, quati. Mas ele conta como palavra, tá? Isso é uma palavra, então você vai contar, tá bom? Então, você vai contar todas as palavras que tiverem aqui no texto. E vai escrever o número aqui dentro, tá? Outra pergunta. Qual é a maior palavra do texto? Que palavra será a maior que tem lá no texto? A palavra maior é a palavra que tem mais letras, não é mesmo? Então, você vai verificar qual é a palavra que tem mais letras lá no texto e vai escrever a palavra aqui. Que palavra é essa? Qual é a maior palavra, tá? Aí, aqui outra pergunta. Quantas letras essa palavra tem? Essa palavra, a maior palavra do texto, quantas letras ela tem? Vai escrever aqui, vai contar a quantidade de letras. E aí, ó, separe as sílabas dessa palavra. Então, você vai pegar essa palavra, que é a maior palavra do texto, e vai separar ela em sílabas aqui dentro desse quadradinho, tá bom? Então, é isso que você vai fazer aqui, trabalhando com as palavras do texto. Aqui, o que você vai fazer? Ó? Organize as palavras do texto de acordo com a quantidade de sílabas que elas possuem, tá? Todas as palavras têm uma quantidade de sílabas, certo? Então, primeiro você vai procurar as palavras que têm uma sílaba só, tá? Que a gente não consegue dividir essa palavra em pedacinhos, ela só tem um pedacinho, uma sílaba. E aí você vai escrever aqui, ó, uma em cada linha, tá vendo, ó? Todas as que tiverem uma sílaba só, tá? Depois você vai procurar as palavras que têm duas sílabas, tá? As palavras que têm dois pedacinhos, que você consegue dividir em dois pedacinhos. E aí você vai escrever todas essas palavras aqui, uma em cada linha, tá bom? E por último, vai procurar as palavras que têm três sílabas. Quais são as palavras que têm três sílabas, tá? Você vai contar quantos pedacinhos a palavra tem e as que tiverem três pedacinhos, três sílabas, você vai escrever aqui, uma em cada linha, certo? Então, esse daqui é o exercício sobre as sílabas. Mais para baixo, eu tenho mais uma folhinha. Agora, nós vamos brincar com as palavras. Olha aqui, ó, brincando com as palavras. É muito legal, olha só. Agora é hora de rimar. A gente vai brincar com rima. É muito legal brincar de rimar, né? Então, ó, você vai observar o texto e vai escrever as palavras que rimam. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Mata, tá vendo essa palavra mata? Ela rima com qual palavra do texto, tá? Vocês lembram o que é rima? Rima é quando a palavra termina, duas palavras terminam com o mesmo som ou com um som parecido, tá? Então, tem uma palavra lá no texto que ela termina com um som parecido com o som da palavra mata, certo? Que palavra é essa? Então, você vai lendo as palavras e vai ver qual palavra que rima com mata. E vai escrever aqui, ó, mata rima com, aí você escreve qual palavra que rima, tá? Outra rima, ó, bem, tem uma palavra lá no texto que é essa palavra aqui, ó, bem. Bem rima com, qual é a palavra que termina com o mesmo som da palavra bem? Você vai escrever aqui, bem rima com, aí escreve a palavra. E mais uma rima,
patas. Patas rima com qual palavra que termina com esse som? Patas, tas, né? Qual palavra? Então, você vai procurar a palavra que termina com o mesmo som e vai escrever aqui, certo? Então, esse exercício sobre rimas. Mais um exercício aqui, ó. Vamos brincar com a palavra mata. Agora, a gente vai brincar só com essa palavra, só com a palavrinha mata. Troque a primeira letra dessa palavra e veja quantas novas palavras podemos formar. Olha, se a gente trocar a primeira letra da palavra mata, a gente consegue formar várias outras palavras, né? Então, escreva as palavras, depois leia todas elas em voz alta, tá? Então, olha só, com M fica mata. E com P, o que vai ficar? Ó, a Pro vai fazer essa aqui para vocês verem, ó. Eu coloco P no lugar do M, certo? E escrevo ata, igual a palavra mata, tá? Só que agora o som não é mais mata, é o som do P. Qual é o som do P? É o som P. Pata, pata. Olha, eu formei uma palavra nova, uma palavra diferente. E eu só troquei a primeira letra da palavra. Não é legal isso? Então, ó, primeiro tem a palavra mata, depois tem a palavra pata. E agora? Agora vou trocar a letra M pela letra R. Qual é o som da letra R? É o som R. Qual palavra será que vai formar? Tá? Você vai escrever a palavra aqui na frente. Depois você vai trocando, ó. Vai trocar pela letra G, L, N, B e D. Todas essas letras, tá? Você vai escrevendo aqui, uma em cada linha. Depois que você escreveu todas as palavras, você vai ler todas elas em voz alta, tá? Então, aqui, ó, eu escrevi mata, pata. Aí, você vai lendo todas as palavras que você escreveu aqui, tá? E aí, você vai perceber que você formou várias novas palavras só trocando uma letrinha. Não é interessante isso? Muito legal. Então, esse é o exercício aqui para a gente trabalhar com os fonemas, tá? Com as letras. Agora, vamos ver o último exercício. Olha só o que está escrito aqui, ó. Agora, vamos brincar com outra palavra. A gente vai brincar com outra palavra. É a palavra queimada. A gente vai brincar com essa palavra aqui, ó. Queimada. Troque a primeira sílaba dessa palavra para formar novas palavras. E marque com um X as figuras que representam o significado dessas novas palavras. Como assim, professora? É assim, ó. Você vai pegar a palavra queimada, que é a palavra que a gente está brincando, e vai separar ela em sílabas, certo? Aí você vai ver qual é a primeira sílaba da palavra queimada. Você vai tirar essa sílaba, vai sobrar as outras sílabas, certo? No lugar dessa sílaba que você tirou, você vai colocar a sílaba que está aqui, ó, coloridinha. Então, ó, troque a primeira sílaba da palavra queimada pela sílaba pô. Que palavra que vai formar aqui? Qual será essa palavra? Você tira a primeira sílaba, tá entendendo? Ó, tira a primeira sílaba da palavra queimada, apaga ela, tá? Tira, vai sobrar as outras letras. No lugar da primeira sílaba que você tirou, você vai colocar essa sílaba que tá aqui, ó, pô, tá? E você vai ver que vai formar uma palavra nova, uma palavra diferente. Aí você vai ver que palavra é essa que formou. É essa aqui, ó, que é esse desenho, ou é esse desenho aqui que representa essa palavra nova? Você vai ver qual é o desenho que representa, vai fazer um X, tá? Se for esse aqui o desenho, você faz um X aqui, nesse quadrado. Se for esse outro desenho aqui, você faz um X nesse quadradinho, certo? Entenderam? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a qualquer exercício, mandem no WhatsApp ou no e-mail da Pro, tá? Que eu explico direitinho, ajudo, tiro as dúvidas, tá? Resolvo as suas dificuldades, tá bom? Então, você vai trocar a primeira sílaba da palavra queimada pela sílaba pô
Vai escrever aqui e vai escolher o desenho. Depois você vai trocar pela sílaba G, aí vai formar outra palavra nova. Aí você vai marcar qual é o desenho que representa essa palavra. E depois você vai trocar pela sílaba TO, tá bom? E vai formar mais uma palavra diferente, tá? E aí você vai escolher qual é o desenho que representa essa palavra diferente, essa palavra nova que se formou. É muito legal esse exercício, gente, vocês vão gostar, tenho certeza, tá bom? Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, mandem no meu WhatsApp, no meu e-mail, que eu vou auxiliando vocês. E é importante falar, papais e mamães, acompanhem, tá? Os seus filhos na realização desses exercícios, tá bom? Ajudando eles a lembrarem dos sons das letrinhas, lerem os sons das sílabas, tá? Uma coisa importante de eu frisar aqui é assim, ó. Não é para que o que eu falo, esse auxílio que os pais dão às crianças, né? Ou quem estiver orientando, não é para você ler pelo seu filho, tá? Se seu filho tiver com dificuldade para ler, você vai estar vendo que ele não está conseguindo lembrar do som daquela letra ou conseguir formar o som daquela sílaba, você vai ajudando no sentido de ir lembrando ele qual é o som da letra. Por exemplo, aqui, ó. Qual é o som dessa letrinha? Que som ela faz? Ela faz P, P, certo? É a letra P, faz o som P. E depois, essa letra aqui, faz que som? Faz O. Então, como é que fica quando a gente junta o P com O? Ó, P, O, pô. Formou o som pô, certo? Então, vocês vão lembrando, ajudando as crianças nesse sentido, tá legal? Então, vamos supor que vocês fizeram todas as atividades, tá? Responderam tudo direitinho. O que vocês têm que fazer no final? Não pode esquecer de clicar em entregar, certo, gente? Cliquem em entregar, que aí eu vou receber a sua atividade respondida, vou fazer toda a correção, a avaliação, vou fazer todos os comentários, tá? Orientando vocês no que precisarem, tá bom? Se você fez impresso, posso fazer impresso, professora? Pode fazer impresso, tá? Todas as atividades que eu coloco aqui têm a opção de serem impressas, tá? Então, mas se vocês fizerem impresso, não esqueçam depois de tirar uma foto de cada folhinha, tá? Uma foto do texto, depois dessa das sílabas, das palavras, uma foto de cada folha. E aí vocês me enviam a foto no WhatsApp ou no e-mail que eu vou fazer a avaliação, tá? Da mesma maneira que fosse online, tá bom, gente? Eu avalio todas as atividades, faço os comentários, as orientações que forem necessárias. Tá legal? E se você quer ter acesso à nossa sala de aula para poder fazer todas essas atividades que eu mostrei aqui nessa aula e muitas outras atividades que estão disponíveis lá na nossa sala de aula, basta você enviar um e-mail para esse endereço que está aqui na tela, professoracarlacarneiro@gmail.com. Esse endereço também está aqui na descrição do nosso vídeo, tá? E aí eu vou te responder esse e-mail te dando o código de acesso da nossa sala de aula. E aí você vai poder fazer todas as atividades, vai ter acesso a todos os materiais das nossas aulas. E além disso, você vai ter o meu apoio e a minha orientação individual que eu faço com todos os meus alunos via WhatsApp e via e-mail. E tudo isso gratuitamente, tá? Não precisa pagar nada. Então, envia um e-mail para mim e seja aluno do nosso curso. E na próxima aula, nós vamos expandir o nosso conhecimento, realizando uma atividade de pesquisa baseada no que a gente aprendeu com o texto O Quati. Vai ser uma atividade muito interessante. Então, não perca a nossa próxima aula. Muito obrigada por você ter assistido a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo da professora, é muito importante, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para você não perder as nossas aulas. Toda semana tem aula nova com atividades novas, tá? Então se inscreva e ative o sininho de notificação. A gente se vê na próxima aula. Até lá! Tchau!